paz, meus queridos. Amém. Abra a tua Bíblia no capítulo 7 de 2 Samuel. Samuel, capítulo 7. Eu vou ler dois versos, o 2 e o 3. E eu peço para os meus irmãos que prestem bem atenção naquilo que nós vamos ler, naquilo que nós vamos meditar. Porque quando a palavra diz o meu pensamento não é o teu e o meu caminho não é o teu, eu já tenho que me conscientizar de que aquilo que eu penso não vai bater com o que Deus pensa. Ele já deixou claro para mim que o meu pensamento não confere com o dele. E eu, antes de ter alguma atitude na minha vida, né, eu preciso ter essa conscientização. Então nós vamos ver o que Deus tem para nós. Então, 2 Samuel 7, eu vou ler o 1 até o 3. Diz assim: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Então o profeta Natã disse ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Podemos assentar. Abençoe a ministração da sua palavra, Senhor. Meus amados, muitas vezes falta a nós uma visão clara, patente, de como Deus enxerga a sua obra e como eu enxergo. As coisas de Deus, elas não acontecem à revelia, e Deus também não me autoriza, não me dá autoridade a eu executar em nome dele aquilo que eu penso. Nunca. E é impressionante que quando eu passo por momentos de descanso, como o rei estava, basta ficarmos em descanso que os pensamentos e os projetos começam a brotar na nossa mente. Pode ver. Você, quando está um pouquinho tranquilo de luta, você já começa a projetar. Já começa a criar meios para isso, para aquilo. E particularmente você começa a criar meios de execução dentro da obra do Senhor. E o rei estava assim, o rei estava tranquilo um pouco da luta. E de repente ele para e ele olha para o seu palácio. E ele chama o profeta Natã próximo dele e diz assim: Vem aqui comigo um pouco. Olha, eu moro num palácio, eu tenho todo o conforto, o que eu penso me acontece, o que eu tenho desejo me serve, tenho tudo quanto é de necessidade ou de necessário, melhor, para a subsistência. Eu vivo isso dentro do palácio. Tenho servos, eu tenho servas, eu tenho tudo. Agora eu estava pensando, profeta, eu moro num palácio, eu moro em algo tão tremendo, e a arca de Deus não tem um lugar fixo e vive dentro de cortinas. Ele estava dizendo ao profeta: Profeta, me fala alguma coisa. O que você acha do meu pensar? O profeta olha para ele e diz assim: Ó rei,
tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Se você olhar para isso, você vai dizer assim, que coisa maravilhosa. Um homem ter um profeta ao seu lado, e numa consulta de algo tão maravilhoso, o profeta vem e testifica. Mas quando eu olho da forma com que Deus enxerga a obra, e eu tenho no meu coração, vendo a necessidade da obra, desejo de executar algumas coisas, muitas vezes eu não consulto o Senhor e já faço. E executo. Ora, mas eu me esqueço de analisar que o que eu penso não é o que Deus pensa. E se eu já sei que o que eu penso não é o que Deus pensa, eu preciso ter a visão clara e patente de que eu preciso colocar os meus pensamentos, os meus desejos, sejam eles em qualquer situação que for, mas particularmente nas coisas de Deus, eu preciso colocá-lo ante a apreciação do Senhor. Amém. Não é porque eu tenho um bom desejo, isso veio de Deus. Não. Não é porque eu olho para uma dificuldade dentro da igreja e eu já penso que tem que ser feito tal coisa e faço. Não. Vocês querem ver uma coisa? Olha, abra a tua Bíblia, agora em 2 Crônicas, no capítulo 6. Um pouquinho mais para frente aí. Aqui no capítulo 6, eu vou começar do verso 7. Nós pudemos ver o desejo de um homem, servo de Deus, condoído, com dificuldades daquilo que pertencia ao Senhor. A arca não era dele, a arca era de Deus, e tanto que a arca era algo tão glorioso que quando Israel pelejava e o inimigo começava a prevalecer, o sacerdote de imediato dizia, tragam a arca. E quando a arca chegava no meio do povo, o povo massacrava o inimigo. Então a presença da arca era o que? Significava o que? Vitória. Então, significava o que? Presença de Deus massacrando todo intento maligno. Então, tão logo eles viam que o inimigo começava a se agigantar, então já diziam, traga a arca. E quando a arca chegava, todos aqueles que lutavam contra o povo de Israel tremiam. Porque já imaginavam o que ia acontecer, porque a arca tinha chegado. Tanto que eles tiveram uma ideia. Nós precisamos roubar o que eles têm de precioso. Porque se roubarmos o que eles têm de precioso, acabou a vitória deles, o álibi deles, acabou a força. Agora nós temos que tirar o que gera força. Como que se a presença de Deus possa ser roubada? A não ser quando eu não tenho zelo por ela. Porque quando eu digo que eu sinto a presença de Deus, só pelo fato de eu dizer que a presença de Deus, né, está comigo, e Moisés chegou um dia e falou, Senhor, eu não gerei esse povo para que eu tenha que levar ao colo, eu estou cansado, eu estou, Senhor, quase sem força. E o Senhor diz, minha presença irá contigo para te fazer descansar. A presença de Deus faz tudo. Então o rei Davi estava preocupado. Meu Deus, aquilo que nos traz força, aquilo que nos traz segurança, aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos traz destreza, aquilo que gera projeto, aquilo que gera os ardis contra os ardis do inimigo, não tem aonde ficar. E eu estou aqui num lugar lindo, maravilhoso. Como é que eu vou admitir que aquilo que nos traz a vitória permaneça como perambulando por tantos
lugares, e eu com palácio, e a arca do Senhor não tem uma casa. Então o profeta disse: rei, que coisa boa tu tivesse em teu coração. Vai e faz, porque Deus é contigo. Então agora, né, em 2 Crônicas 6, a partir do 7, diz assim: também, Salomão dizendo, né? Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Não foi isso que ele falou ao profeta Natã? Não é? Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Não foi o que o profeta falou para ele? Aí o Senhor diz: contudo, tu não edificarás a casa. Queridos, eu preciso ter uma ligação, uma intimidade com Deus tão grande, que isto, inclusive, precisa suplantar até confiança que eu tenho em profetas. O profeta se enganou na hora que o rei disse. Os sentimentos humanos nos traem. O profeta, quando ouve o rei dizer: olha, eu vou construir, e o profeta disse o quê? Faz, rei, porque Deus é contigo, isso procede de Deus. Deus disse assim: quando foi que eu pedi para você me construir casa? Não vou destruir-te. Bem fizeste ter no teu coração esse desejo. Até isso me alegrei. Coisa boa, rei Davi, você teve. Mas não vai. Eu não te pedi isso. A obra de Deus não pode estar debaixo de desejos, de sentimentos e de pensamentos humanos. Não pode. Nós erramos quando não colocamos diante de Deus a apreciação dele dos nossos projetos. Nós falhamos. Quantas vezes eu deitei com o pensamento e acordei sem ele, porque eu disse: se não for teu, tira. E sempre o melhor para a casa de Deus. Eu quero dizer uma coisa, contar um segredo para vocês. Essa igreja não é nossa. Essa igreja é dele. Glória a Deus. Se é dele, é ele que tem que dar direção. Não é o homem, porque sente as dores, sente os problemas, sente as dificuldades. Começamos a nos apavorar e vamos compartilhar um com os outros. Meu Deus, o que você acha? O que você pensa? E Deus olhando para nós dizendo assim: ei, isso aí é meu. Isso aí é meu. O que vocês estão querendo fazer? Não pedem a minha opinião, não buscam a minha direção, se reúnem, reuniões solenes, para definir o que não cabe a vocês definirem. Então tudo isso nos ensina uma coisa: a obra de Deus não pode ser direcionada em função de sentimentos e preocupações humanas. Se Deus gerou, Ele vai cuidar. O que nós temos que orar é para que Deus nos dê homens que estejam afinados com Ele, para não serem levados por palavras proféticas errôneas, que vão nos levar a atitudes que Deus vai chegar e vai dizer: eu não lhe pedi nada disso. Igreja não é fácil, amados. Vocês pensam que igreja é fácil? Vocês imaginam o que está na vida de um pastor além do altar? Porque se todos soubessem que eu, particularmente nesse momento como pastor, vou dar conta diante de Deus por aquilo que eu estou falando a vocês essa noite, se todos tivessem essa conscientização, ninguém ia pregar, ninguém queria dar conselho, ninguém queria dar aula, porque não sabe o que é que vai trazer de responsabilidade sobre si. Eu tenho horas, há momentos que eu entro numa angústia, numa aflição, porque eu digo: Senhor, não deixe o meu desejo suplantar o teu. Não deixe eu dar direção.
Tanto, meus irmãos, que todos os cultos, antes de pregar, eu chego no meio do louvor, porque eu subo para a minha sala, e ali eu digo, Senhor, eu sou inteiramente dependente do Teu Espírito, inteiramente dependente do Teu agir. Sem o Teu agir eu não sou nada. Não me deixe subir este altar para falar bobagem, não me permita subir este altar para falar o que eu quero, o que eu penso, o meu projeto. Não me deixe, Senhor, porque eu dependo de Ti para cuidar do que é Teu, não é do que é meu. Não é? Tem pastores que ficam muitas vezes até soberbos, porque tem uma igreja, porque tem... Queridos, nós estamos cuidando, Deus colocou algo em nossa mão que não nos pertence. Ai de mim, se Deus, eu não pedir a Ele, Ele não me respondeu o que o teu coração deseja. Você sai da tua casa muitas vezes dizendo, Senhor, eu vou à tua casa, mas hoje eu preciso ouvir tua voz. Você não vem para ouvir homens. Você não vai à igreja para ouvir conselhos humanos. Você não vai à igreja, eu também não vou, para ouvir opinião de homens, para ouvir o que eu acho, o que eu penso. E o dia que vocês entrarem na igreja e eu subir e dizer, eu acho, vai embora. Porque acabou a credibilidade. Servos de Deus têm que dizer o que? O Senhor assim diz. E não eu acho que é, eu penso, eu imagino, eu acredito. Não, Deus não admite isso. Então os irmãos estejam sempre orando para que Deus dê homens e levante homens que estejam em intimidade com Ele. Para saber, Senhor, eu faço. Senhor, né, Gideão chegou e falou, Senhor, o que eu faço? Eu persigo a tropa, roubaram os nossos filhos, levaram nossas esposas, levaram os nossos despojos, tiraram tudo, saquearam o nosso arraial. O que eu faço, Senhor? Ao momento que o Senhor diz, parai e estai quieto, porque essa peleja não é tua, é minha. E ao momento que o Senhor diz, vá, persegue, alcança e liberta. Paulo chega no momento que ele diz assim, quantas vezes quisermos passar a Acaia e quisermos ir a Tessalônica, mas o Senhor nos impediu. Quantas vezes quisermos ir a Troas, mas Satanás nos impediu. Escuta, o que está agindo dentro de nós e o que Deus está querendo das nossas vidas? É isso que está faltando para o povo de Deus. Sabe por que tem tanta confusão e virou uma Babilônia ao meio evangélico da face da terra? Porque faltam homens que, apesar de ouvir de um profeta, ele ainda diz, Senhor, eu espero a tua resposta. Aleluia. Eu espero a tua resposta. Os irmãos viram o profeta dizer, que grande coisa, ó rei, faz. E Deus disse, não faz. Eu creio que o Senhor pegou o profeta e disse, vem aqui, rapaz. Quem mandou você falar para ele para fazer, se eu não pedir para fazer? Imagina como é que Natan acertou os ponteiros com Deus. Sabe, não é qualquer coisa, não. Não é, não. Nós temos que saber para onde estamos caminhando. Eu preciso saber o que é que Deus quer de nós. Não é porque eu tenho tempo de transformação, de convertido, que eu vou fazendo as coisas ao meu prazer. Colossenses 2, 18 a 23, ele começa no 18 dizendo, ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que nunca viu e estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Eu vou trazer para a igreja o que eu penso, o que eu acho, sendo que a minha compreensão é carnal, e eu vou trazer carnalidade para a igreja? Não posso. Mas como é gostoso quando eu sei que Deus é que fala. Como é gostoso eu ter essa comprovação. Como é maravilhoso eu ter esta comprovação. Nem tudo que muitas vezes um profeta fala vem de Deus. Eu tenho muita preocupação com isso. É por isso que eu me coloco diante do Senhor. Para que jamais
eu fuja de uma obrigação, de uma ordenança que Deus me deu. Eu até quero ler, sinto-me ler, que foi na minha ordenação. 30 anos atrás. Querem ver o que Deus pediu de mim? Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 4, verso 16. Eu tenho uma responsabilidade sobre esses ombros que os irmãos não têm ideia. O quanto cada vida gera preocupação. Sabe, Deus já nos usou para tantas coisas. Para coisas tremendas, milagres gloriosos, maravilhosos. Mas não foi isso que Deus colocou sobre as nossas vidas. Eu tenho a obrigação de te dar a direção do céu. Eu tenho a obrigação de te levar para o céu. Eu tenho a obrigação de falar, vamos que esse é o caminho. E olha o que Deus me disse no dia da minha ordenação. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Querido, as coisas de Deus são muito sérias. Os irmãos não imaginam o privilégio que nós temos tido de Deus nos livrar de tanto engano dos homens. A igreja está sofrendo na face da terra. Eu estava lendo na quinta-feira um artigo do professor de teologia da Escola Teológica Royal, numa das cidades dos Estados Unidos, e ele estava dizendo da mediocridade bíblica que os líderes que pregam estão vivendo. E ele está dizendo, há 15 anos eu comecei uma pesquisa e hoje ela se torna muito mais forte do que há 15 anos atrás. Porque há 15 anos atrás eu já estava vendo uma grande inanição espiritual sobre o povo por falta de conhecimento bíblico. E hoje os meus alunos me mostram que está pior e vai piorar. Queridos, nós não podemos morrer de fome e nem viver continuadamente comendo migalhas. Deus, cada culto, tem armado um banquete para nós. E Ele não quer que comamos o que cai da mesa. Ele quer que nós nos assentemos à mesa e comamos aquilo que Ele dá. Porque Deus tem comida. E por que a igreja está fraca? Por que a igreja na face da terra está sofrendo? Por que os líderes estão sofrendo? Meus irmãos, eu tenho visto cada coisa, cada acontecimento. A mídia tem propagado coisas que a Bíblia nunca disse para nós fazermos. Nunca. Eu estava conversando com um casal, quinta-feira após o culto, e esse casal veio chorando. E ela disse assim, pastor, eu levei a minha mãe a uma igreja, a igreja dela. Ela não estava podendo ir sozinha e eu fui, pastor, né? E quando chegamos lá, pastor, pegaram 12 pedras da rua, puseram no altar, derramaram óleo e chamaram aquelas pedras de rocha. E começaram a levantar valores para que os mais altos comprassem aquelas 12 pedras e levassem para casa. Porque aquelas pedras significariam firmeza, alicerçamento, estruturamento. Queridos, tem cultos que estão falando em nome do Senhor e não é o Senhor que está nele. O diabo já tomou conta de muitos altares e de muitos cultos. E todos estão pensando que é o Senhor que está falando. E até profetas endossando o que é pregado. E, no entanto, o Senhor disse, eu nunca estive dentro desse lugar. Nunca.
deixe de orar. Nós estamos caminhando para a vida ou para a morte, ou para a condenação eterna, ou para a salvação eterna. Nós não estamos brincando, muito menos o nosso Senhor brincando conosco, e também o diabo não brinca. Ele veio para roubar, matar e destruir. E de que forma ele vai fazer isso? Não é aparecendo na tua frente, rabudo, dentuço, chifrudo, com cartola, com tridente, não. Ele não vem dessa forma porque você, detectaria logo. Mas ele vem como anjo de luz. E seus anjos como ministros de justiça. E tem muita gente pondo no altar um anjo de luz que não é o Senhor. Por isso eu fiz sentir no coração. Não era nem isso que eu ia trazer para os meus irmãos. Mas senti de trazer isso para que você sinta a responsabilidade que você tem. Para que você saiba que caminho você está trilhando e qual é a finalidade da tua escolha. Por que é que Deus te escolheu? Deus não te escolheu para você ir na escola dominical, para você ir no domingo à noite no culto, na quinta à noite no culto, na terça reunião de oração, no sábado no culto dos jovens. Deus não te escolheu para isso. Deus não te escolheu para ser membro de uma denominação. Deus te escolheu porque tem uma finalidade na tua vida. E essa finalidade você precisa saber. Precisa conhecer, Senhor, para que eu existo? Para ser membro de uma igreja? Para ser membro de uma denominação? Para eu ser membro de uma religião? Não, não é para isso que você existe. Tem projetos na tua vida. E eu preciso saber o que é que o Senhor quer de mim. Porque o engano, não é? Nós lemos dentro da palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra a igreja do Senhor. Não está dizendo contra as denominações, porque infelizmente as portas do inferno já entraram dentro das denominações. E nós não estamos nos dando conta disso. O inimigo pinta e borda, e tem muitos que pulam no altar, já falei isso para os irmãos, e fica fazendo assim, falando, pisa a cabeça do inimigo, pisa, pisa, quando ele não está embaixo, está em cima, rindo. O diabo só se destrói com conhecimento da palavra. Só. Não tem outra arma contra ele. Ele vai sempre te dizer, está escrito. Sempre. Ele vai tentar te destruir e te tirar do foco do Senhor, dizendo, está escrito. Agora você precisa saber bem a palavra para dizer, também está escrito. Só dessa forma é que nós vamos vencer o inimigo das nossas almas. Guarde isso no teu coração. Quando você tiver o desejo de algo bom em termos espirituais, antes, põe diante dele. Não vai pondo, não vai falando, porque você tem que saber que o teu pensamento não é o dele. O teu caminho não é o dele. E a obra dele, só ele pode dar direção. Só ele pode nos direcionar no que temos que fazer. Quantas vezes nós queremos falar e ele manda cala? Quantas vezes nós calamos e ele fala, fala. Quantas vezes eu quero lutar e ele fica quieto? Quantas vezes eu quero ficar quieto e fala, lute? E eu estou sempre na contramão, sempre, dos projetos do Senhor. Sempre. Jesus chegou para os discípulos, lá em João 6, no verso 60, ele estava trazendo uma palavra e os discípulos falaram assim, duro é esse discurso para nós. Quem poderá ouvir? É muito duro ouvir esse Senhor falar. E no verso 66 diz assim, desde então, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Foram embora. Ele virou para os 12 e disse, quereis ir também? Pode ir. Não dependo de vocês para fazer a obra do meu Pai. Então Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Eu te conheço, eu sei quem tu és, Senhor. Mas muitos estão assim. Mas é muito duro. Mas o Senhor, a palavra, ela é radical. A palavra, ela não é democrática. Ela é autoritária. O Senhor nunca pediu a nossa opinião. Ele deu ordenança. E nós temos que obedecer sem questionar. Glória a Deus. É isso que nós precisamos entender. E falta isso para o povo do Senhor na face da terra. A ponto de faltar tanto isso, que agora já dão a liberdade de colocar Deus na parede e dizer que Ele tem que fazer.
como se ele fosse o mordomo nosso. Então que Deus os abençoe. Amém. Nossos pensamentos, desejos, sentimentos não são os pensamentos do Senhor. Senhor, eu quero construir uma casa especial para a tua arca. Bem fizeste de ter isso no teu coração, mas tu não edificarás. Eu não quero pedir isso. Eu estou te pedindo outra coisa. Nós sempre queremos fazer o que nós queremos, e nunca o que Ele quer. Não é? Tem muita gente que, não, nós temos que buscar o dom de profecia, tem que buscar, nós temos que buscar o dom que Deus quer para nós. Porque Ele coloca cada um no corpo como Ele quer. E Ele dá o dom para aquilo que é o quê? Útil para o corpo, não para mim. Não para mim. Para o que eu for útil para o corpo. A visão do Senhor é o corpo, não é a nossa vida em particular. Quando eu me disponho a dizer, Senhor, eis-me aqui, então Ele pega a minha vida e fala assim, então você vai ser bênção para o meu corpo. E você vai fazer o que eu quero para o meu corpo. Eu vou te pôr na posição que eu quero dentro do corpo. Você vai falar o que foi importante para o corpo. Portanto, dessa forma, nós temos que colocar tudo diante do Senhor e dizer, meu Deus, é teu isso. Vem de ti. Eu tenho um desejo, eu quero defender, eu quero lutar, eu quero brigar. O Senhor está dizendo, para, fica quieto. Não foi isso que Josafá estava fazendo? Na 2 Crônicas 20? Senhor, olha o inimigo. Nós vamos aqui morrer. E eu estou aqui dando a armadura já para os soldados, o pouco que nós temos aqui, para destruir lá embaixo. O Senhor disse, escuta, para estar quieto. Você já viu Deus pedir para você ficar quieto no pior momento da tua vida? Você fica? Você já viu quando você está angustiado, que você eu preciso de uma porta, porque Deus fala assim, fica quieto, para. Você para? É capaz de você falar assim, Satanás, te repreendo. Não é Deus que está te falando. Nós temos mania de que queremos executar o que é dele. Ele diz assim, faz uma coisa que eu vou te pedir. Né? É uma angústia terrível lá que nada dá certo, tudo que você planta não brota, o que você tem é roubado, já, tudo, nada dá certo na tua vida. Você fala, nem sei por que eu existo mais. E o Senhor fala assim, faz o seguinte, eu vou te dar um conselho. Louva o meu nome. Você vai louvar o nome do Senhor do jeito que você está. E é o que Ele quer. Agora, enquanto você estiver louvando o meu nome, deixa o resto. Por favor, não me atrapalha. Aquela batalha é minha, não é tua. Não seja intruso. Não se meta onde eu não te chamei. É isso que o Senhor falou por mim. Eu não te pedi nada disso. Você está querendo fazer. Nossa, que coisa excelente, lindo, maravilhoso o teu projeto. Mas não é meu. Não é meu. É sério, moço. Deus o abençoe. Amém. Estejamos conscientes de que se nos dispusermos a fazer a obra de Deus, nós só somos instrumentos. E disso não passamos. É Deus que tem que fazer. Manda você para lá, para cá, faz, não faz, fica quieto. Senhor, eu quero ser. Você quer ser nada. Você tem que ser o que eu quero que você seja. Aquilo que eu quero que você seja é o que você vai ser. Se você quiser ser o que você quer ser, então você não vai ser nada. Eu não vou te usar. Não vou te usar. Eu preciso entender o que o Senhor quer. Para que Ele me escolheu? Por que Ele me tirou de onde me tirou? O que Ele quer fazer da minha vida? Então deixa Deus cuidar das nossas vidas. Deixa Deus cuidar da nossa família, deixa Deus cuidar do nosso trabalho, deixa Deus cuidar dos nossos projetos, deixa, né? O que Deus está querendo de nós é uma verdadeira adoração. E adorador é aquele que não se preocupa com nada, a não ser adorar. E enquanto você louva, Deus trabalha. Né? Por isso que Isaías 64, se não falha a memória, verso 3, diz o quê? Desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que Ele espera. Deus trabalha para nós. Agora, Ele quer que nós façamos a nossa parte. Você já notou que muitas vezes você se desanima? Você desanima por quê? Porque nós damos muito murro no ar. Ele diz que o soldado não é aquele que esmurra o ar.
Soldado não pode perder golpe. Porque se você vai, faz o que dá certo, faz o que dá certo, faz o que dá certo, você desanima. Agora, o Senhor nunca nos direciona para fazer algo e não dá certo. Tudo que Ele nos direciona, dá certo. Tudo. Agora, se eu vou e faço o que eu quero, eu vou bater com a cara na porta, vou dar murro no ar, vou fazer tanta coisa errada, eu vou me cansar. Eu vou dizer assim, eu estou cansado. Eu falo, você está cansado de fazer o que você quer. Agora, faça o que eu quero, você não vai se cansar nunca. Porque o que eu quero não é o que você está querendo fazer. Meus irmãos, eu quero pegar o inimigo pela goela. Eu quero pegar, eu quero esbofetear, eu quero trucidar. O Senhor fala assim, você quer nada. O que você quer, rapaz? Você depende de mim. Sem mim você não pode fazer nada. Então faz o que eu tenho te pedido. Mas, Senhor, o que tu tens me pedido, ninguém vê. Ninguém nota. Eu quero fazer algo que todo mundo me veja. O Senhor fala, esse não me serve. O que mais Deus ama é quando no oculto eu o adoro. E quanto mais eu fizer para que ninguém me note quando eu estou fazendo, maior alegria Deus terá em meus olhos. Amém, amados? Amém. Então vamos orar a Deus para Deus nos dar sabedoria, nos dar a verdadeira visão do que Ele quer. Senhor, o que Tu queres da minha vida e o que Tu queres que eu faça? Eu não quero perder tempo. Não quero, Senhor. Eu não quero dar murro como burro no ar. Eu vou cansar os meus braços. E o Senhor então mandou que ele mudasse uma montanha. Não sei se eu contei isso para os irmãos. E Deus mandou que ele mudasse uma montanha, numa casa, bem no monte. E aquela casa tinha um quintal e uma pedra muito grande. E ele muda e Deus diz assim para ele, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, vai e empurra aquela pedra. E aquele homem foi, empurrava a pedra de manhã, empurrava a pedra à noite, empurrava à tarde, empurrava um dia, empurrava dois, empurrava uma semana, empurrava 15, ele ia lá e empurrava. Ele se cansou. Um dia ele chegou, orou e falou, Senhor, não é possível. Fazem quase 3 meses que eu estou aqui empurrando aquela pedra e aquela pedra não mexe 1 milímetro do lugar. E o Senhor disse, mas eu não falei que ele ia mexer. Eu mandei você empurrar. Mas não falei que ela ia sair do lugar. Eu já quero que a pedra saia. Aí o Senhor pegou e falou assim, olha como é que está o teu físico. Ele olhou, não estava mais doente, estava forte. De tanto empurrar a pedra, se fortaleceu. E a pedra não saiu do lugar. E ele foi reclamar com Deus, mas ela não sai. Ele falou, mas não é para sair mesmo. Entenda o que eu estou te pedindo, eu só peço para empurrar. O resto é comigo. Se é para tirar do lugar, não é problema teu. Eu quero fazer o que vai ser bênção na tua vida. E o que você vai produzir para mim. Então vamos procurar entender o que é que Deus quer das nossas vidas. E não vamos nos precipitar em atitudes que muitas vezes vão nos cansar. Não é? Não perca tempo tentando você consertar as coisas. Busque diante do Senhor e deixe Ele te dar a direção. E a direção que Ele te der pode descansar. É o alvo certo. Você não vai errar um golpe sequer. E tudo quanto for necessário que venha, virá. E você vai dizer, meu Deus, eu nem pedi isso, mas só da obediência. Não é? O Senhor não chegou para Salomão e disse, pede-me o que queres. Senhor, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu quero sabedoria para dirigir este povo. E o Senhor disse, por que não me pediste ouro nem prata, mas me pediste sabedoria para dirigir o povo? Eis que com a sabedoria eu te dou o ouro e a prata. Deus dá muito mais do que pensamos e imaginamos. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Uma noite tão simples. Um momento, Senhor, que nem programado em termos de preocupação estava. Mas, Senhor, nós estamos aqui nesse sábado à noite falando da Tua palavra. E queremos, Senhor, aprender
a compreender que tudo que vem em pensamentos, em desejos, precisamos colocar diante da tua apreciação. Pai, a igreja é tua, as nossas vidas são tuas, a nossa família é tua, nosso trabalho é teu, o nosso lazer te pertence, os nossos filhos são propriedades tuas, porque são heranças tuas, e nós estamos muitas vezes chorando, sofrendo tanto, mas Senhor, deles tu cuidas. O que cabe a nós é orarmos já com ações e graças. Amém. Por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Obrigado por esta noite. Obrigado por esses amados. Obrigado pelo privilégio, pela vida que tu nos tens dado para estarmos aqui. E que esta palavra fique agora incrustada, escondida, gravada, Senhor, no mais profundo do nosso ser. E dá-nos a verdadeira direção para realizarmos a tua obra. Obrigado por tudo. Que a tua bênção, tua graça e a cobertura do teu Espírito esteja sobre as nossas vidas. Glória a Deus. E os nossos pensamentos não sejam nossos, sejam os teus. Portanto, Pai, olha para nós e leva-nos a uma intimidade contigo que nunca tivemos, mas que possamos começar a ter e desta forma fazermos a tua obra como realmente tu queres. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Amém.